a gente tem que admitir que esse não é um assunto fácil de tratar. Esse é um assunto que é considerado por muitos estudiosos como sendo o problema a objeção mais séria levantada contra o cristianismo. E a objeção é explicada assim, de maneira muito simples. Primeiro, um Deus todo-poderoso e todo-bondoso pode evitar o mal. Essa é uma premissa verdadeira. Segunda premissa, o mal existe. Então, se ele pode evitar o mal, mas o mal existe, então de duas uma: ou ele não é bondoso, ou ele não é todo-poderoso, ou ele não existe. Essa é a conclusão que as pessoas tiram quando elas querem confrontar o Deus do cristianismo. Para alguns não chega a ser nem desconfiar da existência de Deus. Para alguns é muito mais assim: olha, Deus pode até existir, mas eu não confio nele. E para alguns crentes isso chega à beira de dizer, não dá para me submeter a um Deus que permite vidas tão sofridas. O desapontamento com Deus acontece muito na vida de pessoas que esperavam que Deus os livrasse de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta lágrima. Então esse é um problema para muitos. Mas eu quero primeiro lidar com o problema do mal na mente de céticos e levantar dois aspectos desse problema do mal. Eu quero falar primeiro do problema intelectual e depois do emocional. Vamos falar primeiro de questões de razão, depois a gente mexe com elementos mais existenciais, mais passionais. Então vamos falar do problema intelectual. Para muita gente, a existência do mal é prova cabal de que Deus não existe, ou pelo menos de que não só é logicamente contraditória, mas alguns não diriam tanto, mas diriam que muito improvável, logicamente improvável de que esse Deus exista. Existem duas premissas nesse tipo de argumentação que não são provadas. Olha que interessante. Quando as pessoas chegam para você e falam assim: olha, se o seu Deus é todo poderoso e é bondoso e existe mal no mundo, então eu tenho dificuldade de crer nesse Deus do jeito que você está falando. Ele está primeiro com a premissa de que pessoas nesta vida sofrem injustamente. Essa é uma primeira premissa que as pessoas têm, de que pessoas nessa vida sofrem injustamente. Mas essa é uma premissa não provada. Vou dizer por quê. Sabe aquele tipo de argumentação quando a pessoa fala assim: puxa vida, por que eu sofrer? Por que pessoas boas sofrem? Inclusive tem livros que tratam desse tipo de questão, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Esse tipo de raciocínio, ele é ruim porque não é verdade que castigo ou que sofrimento sempre é castigo direto para com a pessoa que sofre. Você lembra que uma vez os discípulos chegaram para Jesus e viram um cego de nascença e perguntaram assim: Jesus, quem é que pecou? Ele ou seu pai? Jesus falou: nenhum dos dois. Primeiro, para fazê-los entender que, embora sofrimento seja decorrência do pecado do homem, da queda narrada lá em Gênesis 3, o que nós sofremos não é necessariamente uma consequência de nossos erros pessoais. Então a gente não pode raciocinar sempre assim, como os amigos de Jó fizeram, quando chegaram para Jó e falaram assim: Jó, o que é que você fez? Conta aí, vai, não esconde mais não. Sofrendo desse jeito não é possível, Jó, você deve ter feito alguma coisa muito errada. O raciocínio deles é: se você está sofrendo esse tipo de mal, então deve ser alguma bobagem que você fez, algum pecado grave que você fez. E esse tipo de premissa não é bíblica. Jesus ensinou que catástrofes podem acontecer e doenças podem nos acometer sem necessariamente que nós tenhamos algum pecado direto. Por exemplo, de doença eu já falei daquele exemplo de João 9 do cego de nascença. Mas de catástrofe tem uma história interessante lá em Lucas 18, em que as pessoas chegam para Jesus e contam o caso de galileus que morreram, tentando mostrar que esses galileus eram piores, e Jesus falou da torre de Siloé que caiu e matou 18, vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês? E a conclusão de Jesus é não, mas aprendam a se arrepender. Então o que Jesus está ensinando aqui? Em primeiro lugar, que sofrimento não é proporcional à nossa conduta. Então quando as pessoas falam assim: muita gente sofre injustamente, sofrimento não vem proporcionalmente à nossa conduta. No entanto, eles fazem parte da ordem presente do mundo e devem nos ensinar muitas lições. Quem é cético tem dificuldade de entender que a gente pode aprender com o sofrimento alheio, mas a Bíblia mostra isso. Até gente que não é crente sabe que às vezes passa por um tipo de aflição e fala: nossa, aprendi, nasci de novo, eles falam. Às vezes usa esse tipo de linguagem, fala assim: não, agora eu já sei que eu não devo optar por esse caminho, porque eu aprendi isso, isso e isso.
Ou quando eu for para tal lugar eu vou tomar esse cuidado. Ou agora eu vou cuidar mais da minha família, porque quase que eu perdi a minha família. Pessoas estão dizendo que elas aprendem com outros tipos de sofrimento. E nós podemos aprender. No caso do exemplo que Jesus conta da Torre de Siloé, é para dizer assim: olha, a vida é passageira. Você pode não tê-la amanhã. Você já se arrependeu, já se acertou com Deus? Então ele está ensinando a gente a aprender com o sofrimento alheio. Uma segunda premissa que é intelectual, quando as pessoas dizem, Deus não existe, ou é altamente improvável que ele exista, do jeito que a Bíblia descreve, é que eles pensam assim: se o mal parece sem sentido para mim, então ele não tem sentido. Essa é uma premissa não provada. Por que é não provada? Porque você aí é a regra de todas as coisas. Pode não ter sentido para você, mas nem por isso não tem sentido. Mas as pessoas partem do pressuposto que se não faz sentido para mim, então não faz sentido para ninguém. Isso é fé. Embora sejam céticos, eles também têm uma dose de fé. Fé na capacidade humana de discernir as complexidades da vida. Percebe? Se é possível encontrar propósitos em coisas, em situações corriqueiras. Imagina que alguém vai pegar um avião e o avião quase cai, e a pessoa fala assim: não, de agora em diante eu me comprometi a ser mais atencioso com os meus pais. Sabe aquele tipo de aplicação assim? Porque eu fiquei pensando que eu não os veria mais. Se a pessoa consegue tirar lições desse tipo de situação, por que não haveria propósito para todo sofrimento do ponto de vista de Deus? Então, filosoficamente, em termos de intelectualidade, quando as pessoas vêm e dizem, haha, acabei com a sua fé, elas partem de premissas não provadas. O que isso mostra? Elas também têm fé. Qual é a fé que elas mostram? A fé que elas demonstram é que, se não tem propósito para mim, então não tem propósito, ponto final. Se as pessoas sofrem, é injustamente. São premissas não provadas. Mas o problema do mal não é só intelectual. Eu acho que, mais seriamente, ele é um problema emocional. O que eu quero dizer com isso? É que a questão não é tanto lógica, é existencial. Por exemplo, eu li autores que falam assim: quando alguém é livrado de um perigo, ele fala assim, graças a Deus, Deus me livrou. Aí esse cético disse assim: é engraçado, você fala que Deus te livrou, mas Ele não livrou os outros que sofreram. E aí, por que Deus livra uns, protege uns e não protege outros? Na verdade, isso é um apelo para indignação, para você ficar indignado de que Deus não tratou você com justiça. No fundo, o problema que os céticos têm não é com a impossibilidade de haver um Deus todo-poderoso e bondoso e de haver mal. O problema é com a pessoa de Deus. O problema deles é pessoal. Vou provar para você que é pessoal. Existe morte, existe sofrimento, existe destruição e opressão nesse mundo. No entanto, presta atenção, para que a evolução naturalista seja verdadeira, tem que haver morte, destruição e violência para que o mais apto sobreviva. Mas ninguém se volta para o naturalismo e fala assim, que absurdo! Ninguém volta para um evolucionista naturalista e diz assim, mas que coisa ridícula que vocês sustentam, de morte, de opressão, de violência. Não, porque não tem nenhuma pessoa sendo atacada ali. O problema deles é com a pessoa de Deus. Uma história bíblica que nos ensina muito nisso, isso é a história de Jó. Jó tinha um dilema, e esse dilema emocional com o sofrimento, ele não é sanado com respostas lógicas. Se você já leu Jó com cuidado, eu estou falando de ler Jó com cuidado porque a maioria de nós conhece Jó 1, 2 e 42. A maioria não leu do 3 ao 41, que é o diálogo com os amigos, tá? Que é onde o assunto volta à tona. A gente conhece o comecinho da história de Jó e vai direto para o finalzinho. Mas se você ler Jó com atenção, à medida que você vai chegando no final e Deus se revela a Jó, a partir do capítulo 38, como é que Deus responde as perguntas de Jó? Com mais perguntas. Deus não traz respostas para Jó. Deus se apresenta. E quando Deus se apresenta, Jó falava assim, ai, eu só te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem.
Hoje eu sei, e eu me arrependo no pó e na cinza. O problema pessoal foi resolvido. Ele se deparou com a grandiosidade de Deus e ele se humilhou. Então, o que eu quero tentar mostrar a vocês é que quando os céticos vêm nos atacar com esse tal do problema do mal, eles têm um problema pessoal com Deus. A ira deles é para com a pessoa de Deus, é para com esse Deus santo e todo-poderoso. Inclusive, eles nem percebem, por causa da cegueira deles, a incoerência do seu ceticismo. Quem narra isso muito bem é C.S. Lewis. C.S. Lewis ele conta que ele rejeitava a Deus pela crueldade da vida, até que ele percebeu a fraqueza do seu ateísmo. Ele falou assim: como é que eu posso chamar Deus de injusto? Veja só, eu vou ler uma frase dele. Ele fala assim: injusto comparado com o quê? Uma ideia minha de justiça? Sem referencial externo de justiça, o argumento contra Deus caía por terra, porque o mundo não fica objetivamente injusto, mas simplesmente contra os meus próprios caprichos. C.S. Lewis está dizendo assim: se eu nego Deus, porque eu estou vendo sofrimento no mundo, dizendo que isso é injusto, injusto baseado no quê? Se eu nego Deus, então a moralidade de Deus não pode ser usada como argumento. Como é que eu critico Deus? Baseado em quê? Baseado na ética que eu recebo do cristianismo? Não pode, porque Deus foi negado. Então é baseado no que eu penso que é injusto? Então são os meus próprios caprichos. E ele começou a perceber a inconsistência, a insensatez do argumento contra Deus. Ele começou a perceber que os céticos criticam o Deus do cristianismo usando os padrões de justiça do Deus do cristianismo. Horas, isso é capital emprestado, isso é roubar, apropriação indébita. Isso é apropriação indébita. Eles estão usando a moralidade cristã para trazer críticas contra o Deus do cristianismo. Tem outros problemas que eles têm no argumento deles. Isso é trabalhado pela literatura cristã. Quando os céticos chegam para o cristianismo e dizem assim: vocês têm um problema do mal, alguns têm respondido dizendo: e vocês têm um problema do bem. Se você tira Deus da jogada, como é que você fala daquilo que é bom? Se Deus não existe, se não tem referencial externo de bondade, como é que você fala que algo é bom? Quer ver o problema? Deixa eu dar alguns exemplos. Se você falar assim: não, eu acho que bom é aquilo que é útil para alguém. É útil, então é bom. O ladrão acha muito útil roubar. Não, pastor, não vem com essa não. Não me engana não, que esses argumentozinhos aí não colam. Eu quero dizer o seguinte: aquilo que mexe com o coração da pessoa, ela sabe que aquilo assim vai no profundo da sua alma. Fala para um psicopata que entende que no profundo da sua alma ele segue as inclinações malucas do seu interior. Não, pastor, não vem com essa não. Eu estou querendo dizer o seguinte: é aquilo que é bom para a maioria, para o maior número de pessoas. Isso é opressão contra as minorias. Não tem saída. Uma vez que você não tem referencial externo, objetivo de moralidade, você não pode falar daquilo que é bom e daquilo que é justo. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando as pessoas elas vêm a opor aquilo que nós estamos explicando, elas na verdade estão atacando a moralidade de Deus com uma moralidade que vem de Deus, porque a deles é sem fundamento. Eles não conseguem falar de moralidade com qualquer fundamento. Por exemplo, eles falam de direitos humanos. Direitos humanos baseados em quê? Se o ser humano veio do nada e vai para o nada. Uma vez eu estava lendo R.C. Sproul, e o Sproul ele usa um argumento assim: gente, estava falando com um grupo de pessoas, vocês se importam com a dignidade do ser humano? Aí todo mundo falou sim. Mas é verdade que vocês creem que o ser humano saiu do nada e vai para o nada? Por que vocês acham que agora ele é alguma coisa? Por que vocês acham que algo que sai do nada e vai para o nada agora vale alguma coisa? Em outras palavras, há uma inconsistência aqui. Defender direitos humanos, por exemplo, sem usar verdades bíblicas, não se sustenta. Não é verdade que... Quer ver, frequentemente evolucionistas, naturalistas, têm o dilema de tentar explicar por que às vezes as pessoas têm um impulso por pular no rio e salvar alguém que está se afogando, quando na verdade isso não contribui para a perpetuação da espécie. Tem alguma coisa dentro de alguém que faz ele pular e tentar resgatar, quando na verdade
quando ele pula no rio, agora não é um com perigo de morte, são dois com perigo de morte, mas ele faz mesmo assim. Como é que se explica isso?